Desenvolvimento de software pode impactar o agro antes, dentro e depois da porteira? Qual será a melhor abordagem para você implantar um software em uma propriedade rural ou um sistema de produção ainda que mais complexo e não correr riscos de não ser bem aceito pela diferença de linguagem entre o produtor e a linguagem startupeira, né? Qual é a melhor forma de fazer isso? O que você precisa saber para que essa iniciativa seja bem sucedida? E será que o desenvolvimento em blockchain já está gerando hoje impacto na cadeia de valor do agro? Se você quer saber sobre esses temas e muito mais, fique comigo nesse vídeo. Saudações para você que está chegando agora aqui no canal e não me conhece ainda. O meu nome é Agostinho Risso e eu ajudo você a definir e gerenciar a entrega de software com qualidade e alto impacto. Se você veio aqui para o canal por alguma referência externa do YouTube ou qualquer outra fonte, eu já vou convidar você para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar ele, que vai ajudar bastante a levar ele para mais pessoas, ajudando mais pessoas e também sinalizar para a gente que esse conteúdo agregou contigo e gerou valor de alguma forma. Bom, esse conteúdo ele é a parte 2, tá, de um conteúdo que já foi produzido. Se você está vendo ele agora, vai lá no YouTube e não viu o outro ainda, né, a parte 1 dele. Eu fiz com a Milena, que é minha sócia aqui na Paladinos, a gente falou sobre diversos assuntos, alguns deles são esses da introdução, mas tem muito mais coisa aí que você certamente vai se beneficiar disso. Antes da gente ir para o conteúdo, eu vou também pedir para você me seguir aqui nas redes sociais, tem bastante conteúdo complementar ao que vem aqui pelo canal, tem cortes também do YouTube, Reels, com assuntos diversos que vão ajudar você nessa jornada de definir e gerenciar a entrega de software para impactar as organizações com qualidade, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo e nos vemos no final. Tchau, tchau. Bom, próximo tópico então, Milena, qual que é a diferença, né, que a gente colocou aqui ainda na parte do contexto, né, entre agronegócio e agricultura? Por que que é importante as pessoas saberem a diferença disso? Isso é importante para você saber aonde você vai atuar. Porque o agronegócio, ele é como um todo. Sim. Ele tem o antes, o dentro e o depois da porteira. Tem até aqui na imagem, não tem? Tem. Olha. É aqui, não. Vou mostrar aqui pro pessoal. Aí. Então, dentro dessa cadeia de valor, a gente tem antes da porteira, que trabalha com os insumos. Então, Sim. são as empresas que vão fornecer os produtos e a execução da produção. Então, eu quero fazer uma solução que envolva capacitação. Ela entra antes da porteira, porque você está capacitando o pessoal para produção. Ou então, eu quero fazer um marketplace onde eu vou vender insumos. Sim. Então, isso vem antes. Por quê? Porque a pessoa vai ter que comprar o seu produto para poder aplicar na produção. Sim. Aí a gente tem dentro da porteira, e aí o dentro da porteira é a agricultura. Porque a agricultura é só a produção. Entendi. Enquanto o agronegócio é como um todo. Entendi. O agronegócio é tudo, né? Tanto Isso, antes, dentro e depois da porteira, exceto o consumidor, é claro. Né? Para ali, ó, no atacado e varejo. Para aqui, né? Então, eu tenho um açougue. Tô no agronegócio. Sim, exatamente. Você faz parte do agronegócio, mas você não faz parte da agricultura. Ou da pecuária. Ou da pecuária, né? Agora, se eu tenho um mercado que vende carne também. Sim. De maneira mais tangencial, mas sim, né? Mas sim, porque você ainda tá dentro dessa cadeia. Então isso é o agronegócio. Agora, a agricultura é o que eu cultuo dentro do agro. É a atividade agrícola, é a atividade agricultura. Agrícola. Ou a pecuária, né? Que é dentro da porteira, né? Isso, exatamente. E é importante entender isso por quais principais razões, Milena, você acha? Então, isso traz pra gente porque você ouve muito falar, né? O agronegócio. E aí as pessoas acabam achando que o agronegócio diz respeito só à agricultura ou à pecuária. E não é. E não é. Às vezes eu posso estar falando do agronegócio, mas eu tô sendo afetada porque eu tô tendo que comprar carne muito cara pro meu açougue. Pois é. Eu faço parte do agronegócio, eu ainda tô lá dentro. E muitas pessoas não enxergam dessa forma. E aí eu acho que isso pode também ajudar quem precisa trabalhar com definição de software. Porque não fica restrito às atividades dentro da porteira, né? Isso, exatamente. Você pode criar software tanto para antes da porteira, tá relacionado ali aos insumos, né?
dentro da porteira, que é, por exemplo, drone indo lá e fazendo as coisas na, na fazenda, né? E na agroindústria, que, pô, eu acho que aqui é onde a tecnologia tá mais madura, né? Eu acho que Isso, na a agroindústria, agroindústria, né? ela já tem isso um pouco Porque mais avançado. como a gente teve a Revolução Industrial antes, né? Esse setor aqui, ele começou a criar mais sofisticação antes da própria produção Sim. agropecuária, né? E também no atacado varejo. Então, por exemplo, cara, um marketplace para saber onde a carne vai estar barata amanhã. Cara, é um software Cara, é um software e é um software que trabalha com o agronegócio, com porque é a agronegócio, né? informação que está vindo de lá. Pois é. Então, é importante entender isso, né, pessoal? O que que é o agronegócio e o que que é a agricultura para você expandir sua mente. Cara, não, vou fazer um software para a agricultura. Então você vai estar pensando em coisas dentro da porteira. Agora, para o agronegócio, pode ser em toda a cadeia de valor, né? Certo. E quais são os tipos, então, Milena, de digitalização que existem, né? A gente separou aqui alguns, né? Quais são? Sistema de gestão, Isso, falando AGTEX e geral, são genética, né? esses três. Sim, Lógico que a gente sempre pode ir especificando cada vez mais. sim. Mas falando num geral, hoje a gente vai ter essas três, que são os sistemas de gestão. Então, esses sistemas que fazem o gerenciamento da fazenda como um todo, não só da parte da agricultura, por exemplo. Então, Sim. que fazem o controle de colaboradores, que fazem o controle de carga, para onde a minha soja está indo, como que ela está indo. Então, isso, eles existem esse sistema, inclusive, E até a eles, parte e eles, de e eles atuam maquinário, dentro da porteira, né? os sistemas de gestão. Não, eles podem atuar fora também, eles podem trabalhar É. com colaboradores, eles podem trabalhar com maquinário. Que são insumos, por exemplo, né? Sim, eles podem trabalhar. Existem sistemas de gestão hoje que você vai pegar a análise de solo que o laboratório te devolveu, Certo. você vai passar esses dados para a plataforma, ou se a plataforma for mais conectada ainda, ela já vai direto para a plataforma. E aí, essa plataforma vai fazer uma análise para você e vai te falar: olha, você precisa de X de potássio, você precisa de tanto de nitrogênio. Legal. Então, isso vem antes, porque você ainda Sim. não está necessariamente atuando na produção, mas isso vai te dar um norte de quanto você vai comprar de insumo, quanto que eu vou comprar de nitrogênio, quanto que eu vou comprar de ureia, quanto que eu vou comprar de NPK. Ele vai trazer para você esse dado. Sim. Então, isso ainda vem, ele pode vir nos três. Ele é, então, um software que trabalha com o agronegócio. Ele lê dados de dentro da porteira, né? Por exemplo, igual você falou, se ele vai falar para você quanto que você tem que comprar de NPK, o NPK é parte da composição do solo lá da produção agropecuária. Isso. Né? Mas ele pode te dar insights sobre quais fornecedores de insumo mais tem condições de agregar com o NPK. Já existem hoje, por exemplo, softwares conectados com o marketplace. Então, no próprio software, você já consegue fazer a compra do seu insumo. Olha só que bacana. Existem já, até a gente está integrando aí tecnologias. Sim. Aí a gente tem as agtechs também. As agtechs, elas têm inúmeras soluções. A gente tem agtechs que trabalham com software, a gente tem agtechs que trabalham com drones, que trabalham com consultoria. Você pode ter uma agtech de sistema de gestão, né? Pode, exatamente. Sim. Ou da mesma forma que você pode ter uma que trabalha com drone, você pode ter uma que trabalha com maquinário, você pode vender implemento agrícola. Sim, legal. Então, elas entram. E a terceira digitalização, ela é a genética. Sim. Ela não entra muito na nossa área, mas ela é um terceiro ponto. Então, é interessante que a gente fale disso. Então, a variedade que ela não é afetada pelo glifosato. É porque ela é geneticamente modificada. Aí você pode aplicar o glifosato na sua área para matar as ervas daninhas, mas você não vai afetar a sua planta. Então, ele existe. Eu trouxe aqui mais porque são três, então precisava falar das três, não ia ficar sem ela. Mas a genética, ela acaba indo mais para essa área laboratorial. Certo. E aí, assim, os tipos de digitalização do sistema de gestão estão relacionados a você colocar software na arquitetura de processos independente da parte da cadeia de valor, né? Sistema de gestão. Isso. A GTech é uma potencial digitalização ou não, né? Você pode digitalizar alguma coisa, por exemplo, criando um painel de alguma coisa, criando um software do drone, né? Mas não, né? Se você cria um software, por exemplo, que melhora a precisão do drone no metro quadrado, é um software de uma agtech que não é sistema de gestão. Exatamente. Né? E eu não entendi muito bem essa parte da genética, mas antes de você responder, eu vou só diminuir o ar aqui que ele tá pegando, né? Tá gelado, tá gelado.
Mas pode falar aí, o que é a digitalização da genética? Então, é porque a genética, ela tá ficando cada vez mais digital no sentido da potência dela, né? Então, quando você... Ela não é necessariamente voltada para software, eu trouxe só porque ela é o terceiro pilar, Aham. mas é exatamente essa evolução. É você fazer variedades que são resistentes a algum tipo de defensivo, ou então uma variedade que ela vai florir de alguma forma. Então, são as sementes geneticamente modificadas, ou então até quando você faz esse cruzamento entre animais, entre a genética. Então, querendo ou Sim. não, ela é uma parte da digitalização e até Porque pode, você tem quem sabe. software para interpretar o código genético, para demonstrar Então, ele de alguma forma. Tem algo nesse sentido ou não? eu acredito que não, mas Não, eu né? imagino que poderia ter. Isso aí vai muito dos especialistas, da galera do laboratório. Sim. Eu, por exemplo, tenho um tio, né, que trabalha com melhoramento genético de gado Nelore. E uma coisa que ele faz é, por exemplo, fazer ultrassom da carne do animal para ver o nível de marmoreio, né? Então, assim, eu não sei como que eles fazem isso, né? Depois a gente até pode pedir para meus primos aí comentarem, né, se eles verem o vídeo. Mas se você tivesse por exemplo, um software que lesse a imagem do ultrassom e já mostrasse ali o nível de marmoreio, né, você talvez Ou então, às pudesse vezes, só o economizar ultrassom tempo, já te né? desse uma porcentagem, né? Tipo, Ah, X% de marmoreio. é, Aí você deixa em verde, em amarelo, em vermelho. Ah, é, 50% não é bom, então 50% em amarelo. exato. Imagina você passar com o boi num lugar, já ter tipo igual detector de metal, né? Ele já pega tipo o marmoreio médio de toda a carcaça E e manda. você vai saber os que são melhorados geneticamente baseado no marmoreio, né? Que é um objetivo de aprimoramento genético. Sim, então. É um exemplo que Existe. que é aplicável, né? Exatamente. É uma área que, assim, ela, por mais que seja bastante tecnológica, ela é uma área que ela acaba ficando um pouco de lado quando se diz das soluções. Ela é como se fosse uma área à parte. Tipo, deixem os especialistas trabalhar. Sim, sim. Então ela acaba não tendo essa interação assim. E Aham. às vezes pode ser um campo que está precisando disso, que está Ah, precisando dessa movimentação. imagina se você souber de alguma inteligência artificial e ler ultrassom, eu sei que existe, né? Mas existe, hoje que eu saiba, para direcionar para o médico interpretar um resultado que a inteligência artificial já pré-interpretou ele. E aí ele só fala para o médico, ó, aqui tem um ponto nessa posição A, B, C que tem potencial de ser isso. O médico lê e valida ou não, né? Sim. Então, essa inteligência artificial talvez pudesse ser reconfigurada para interpretar nível de marmoreio, alguma coisa assim, né? E aí ela já ia estar dentro desse ecossistema do agronegócio, né? Na verdade, ela ia estar na agricultura mesmo, né? Porque Ela ela ia ia estar estar na agricultura. trabalhando dentro da porteira, né? Bacana, vamos passar então aqui, pessoal, para os benefícios. Quer fazer uma pausa? Depois a gente volta ou não? Não, Não? não. Vamos lá então. Passando para os benefícios. Por que um bom projeto de software no agro é importante, né? Que a gente colocou aqui, é um setor pouco digitalizado, né? E pode ser o primeiro sistema implantado diferente de outros setores. O que você acha, né? Você acha que é importante, mulher? O cara já tem lá o pai dele, tá só com o tratorzinho, e aí fala, pai, vamos assistir aquele vídeo lá que foi produzido, que tá falando sobre o ecossistema do agro, a oportunidade de evolução com software. Mas supondo que o pai dele se desperte, não, vamos colocar pelo menos um software de gestão para a gente parametrizar métricas financeiras e métricas de produtividade. A gente vai só lançar lá e interpretar. A É. gente vai fazer um planejamento financeiro, planejamento de produtividade, e vai depois coletar os dados, ainda que manualmente, mas só para a gente ter uma visão mais organizada da minha produção agropecuária. É pouco digitalizado, são poucos produtores de maneira geral que tem isso, né? E vai ser o primeiro sistema implantado, mas ele precisa fazer da forma correta, né? Se ele faz com uma Isso. empresa que tem um software ruim, ou que tem consultores ruins, que não sabem lidar direito com a necessidade de daí gestão da entrega e não só definição do software, o pai dele pode se frustrar e falar, não, isso aí dá muito trabalho,
eu já tô com dinheiro no bolso, Exato. né? Não quero mais ter essa dor de cabeça e larga a mão disso. Só depois que eu morrer, né? É importante ter esse cuidado, né? Sim, porque isso é uma coisa que, o que que acontece? Como a gente tem um pequeno grupo de produtores que tem muito dinheiro, que movimentam muito, então, a gente, ou até mesmo de companhias, né? Por exemplo, a Maggi, Bom Futuro, Bayer, Sim, elas não representam a grande maioria, mas sim. elas movimentam a maior parte do dinheiro, mas elas não representam a maioria. Uhum. Então, as pessoas, elas esquecem que quando você está tratando com um produtor, pode ser que você vai ser o primeiro software que vai estar na fazenda dele. Uhum. Então, se você não fizer aquilo com atenção, se você não identificar direito qual que é a dor do produtor, se você não entender por que que ele está precisando daquilo, por que que ele está te chamando, por que que ele está considerando o seu software, você se perde. Porque não é que nem num hotel que você está trocando um sistema do outro. Porque no meu hotel esse sistema não me dava a quantidade de hóspedes no fim do mês e é isso que eu quero. Você sabe exatamente o que essa pessoa quer, você sabe resolver o problema. Agora, com o produtor, vai ser talvez o primeiro, talvez o segundo, mas ele talvez nem saiba, talvez eles não tenham gostado e falou, eu vou tentar esse aqui. E ele nem viu muito bem, ele não olhou direito. Pode ser que sim também, mas você tem que entender que você talvez esteja lidando com pessoas assim, que não tinham interesse em software antes, e às vezes porque o filho ficou no ouvido, ou então porque ele começou a ver que todos os vizinhos dele já estavam com algum programa e ele decidiu colocar. Ou Então, porque a IMEA ligou lá e falou, você tá produzindo 100 sacas, o outro cara ali tá produzindo 150 e ele tem esse sistema aí que ele disse que foi determinante para ele. O que você acha de procurar um fornecedor, né? E aí você precisa ter esse tato, isso é questão de tato, é questão de você dar uma olhada e falar como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer essa implantação? Como que eu vou fazer esse projeto? E se o projeto ele não for bem estruturado e não for bem executado, a chance de falha, que infelizmente já era grande, fica maior ainda. Sim, total. Por isso, olha, não é só contratar o software, não é só ir lá no site, pedir para falar com o consultor, assinar um contrato de quanto você vai pagar na implantação e aí achar que resolveu sua vida. Não, pelo amor de Deus, você precisa de conhecimento de gestão de projetos. Então, avalie muito bem como as pessoas que vão conduzir esse projeto conduzem ele. Né? Tem um planejamento do projeto? Existe transparência de requisitos? Tem requisitos não só do sistema, ou seja, tem essas tabelas, esses módulos que você vai configurar. Não, é requisito de processo. O cara chegou com o AgriHub Map aqui para mostrar isso aqui são seus processos? São, ok. Ele validou com você o que acontece dentro da sua produção? Exato. Ele teve esse bate-papo com você? É fundamental, né? E aí, poxa, o próprio AgriHub Map ele pode dar um direcionamento espetacular nisso. Por quê? Porque por mais que ele não chegou ainda no nível de procedimento, e esse nem era o propósito, se ele chega no nível de processo, o próximo passo para a implantação do software é o procedimento. E o procedimento, dependendo da atividade do processo, usa o software. E aí o cara vai mostrar, essa atividade aqui, agora você vai usar essa e essa e essa tela e vai te gerar esses benefícios, né, que antes você não tinha fazendo manualmente ou preenchendo uma planilha, entende? Ou um papel, uma coisa assim. Então é importante a gestão do projeto ser muito bem feita para que você não se frustre e ache que o problema é o sistema e não como ele foi implantado, né? Exatamente. É importante você fazer esse discernimento. Total. E por que as pessoas devem investir dinheiro nisso aí? Investir dinheiro em software, em tecnologia? Se você for parar para pensar, como a gente estava conversando um pouco para trás sobre a Revolução Verde, a agricultura e a pecuária, o agronegócio, ele é um mercado que só tem a crescer. Agora, em novembro de 2022, a gente atingiu o marco de 8 bilhões de pessoas no mundo. Olha só. E algumas pesquisas, inclusive uma do SEDAI, informa que vai aumentar 1,4% o consumo de alimentos até 2031. Então, ele é um mercado que só tem a crescer. Sim. Nasce mais ou menos uma pessoa a cada 5 segundos, né? No mundo. E não sei essa estatística. É isso, vai crescendo assim. Então, o que você precisa? Você precisa de alimento, você precisa de roupa, você precisa de móveis, porque os móveis vêm da silvicultura, vêm das árvores. Sim. Então, toda essa cadeia, ela é a base da nossa vida. E as pessoas, elas esquecem disso porque a gente está vivendo a nossa vida, é normal. Só que da onde vem?
Da onde veio a matéria-prima para fazer o meu microfone? Total. E esse é um mercado que ele não tem o que fazer, a gente precisa dele. Ele é um mercado que só tem a crescer. Sim. E o que acontece? Como a gente está hoje em dia vivendo essa fase de digitalização, os produtores, eles estão precisando cada vez mais sair do papel e da caneta. Eles estão precisando. O próprio negócio, o próprio agronegócio está direcionando eles para esse caminho. O Aurélio, até né, no último conteúdo que eu produzi com ele lá, que já tá uma parte no canal, pessoal, vocês vão ver. Ele fala que quando ele começou a dar consultoria pro agro 10 anos atrás, ele via que os problemas não mudaram, apesar das tecnologias terem mudado. E o que são esses problemas? Principalmente, eles são relacionados a as pessoas não saberem o que elas precisam fazer, entendeu? Então o cara vê, beleza, agricultura 2.0 então agora, né? Não é agricultura 1.0, porque eu não tô mais ali na enxada, eu já tô no tratorzinho, mas o que eu preciso ir para agricultura 3.0? Implanta um software aí, eu já tenho meu computador, vou lá e faz. O cara não sabe o que ele quer, ele não sabe por que ele precisa daquilo. Mesmo se o projeto for, entre aspas, bem implantado, ele não vai colher benefício nenhum, né? Então, as pessoas precisam entender que se elas quiserem crescer junto com o mercado que está crescente, ele precisa investir em tecnologia. Exato. Né? Porque e aí que entra uma demanda muito grande, porque não tem. Não tem. Não tem. A gente até tem umas soluções pré-prontas, mas até mesmo dentro das agtechs, das agtechs, elas estão desesperadas por desenvolvedores, por quem entende de software, por quem entende de projetos, porque você precisa atender isso. E não tem. E aí, assim, não tem pessoas capacitadas para atuar nesse crescimento que é como se fosse uma onda. Ele tá levando. Quem não ir vai ser massacrado, digamos assim. Né? Quem tá no mercado de agro e não seguir essa onda de melhoria da produtividade vai ser massacrado. E o próprio Aurélio falou que, assim, os problemas são os mesmos, mas os produtores que evoluíram é porque eles foram obrigados a isso. Não é porque a maioria deles, é porque eles tiveram uma visão. Eu tenho uma visão agora, eu tô vendo que todo mundo tá fazendo, eles foram obrigados. Eles viram que se eles não tiveram nível de produtividade mínimo, básico, né, ele até deu um exemplo, acho que quando eu comecei, 70 sacas de soja por hectare era normal. Hoje em dia, o cara que produz menos de 100, ele vai quebrar, entendeu? Então assim, as pessoas elas estão sendo obrigadas a isso, e é claro, não é só software. A gente falou lá no conteúdo anterior, e tá falando nesse aqui, que são vários fatores. Quais do conteúdo anterior? Pessoas, processos e tecnologias. Hoje a gente falou de outros 3 fatores, que são método, conhecimento técnico e liderança. Você tem que dominar isso e seguir com o que já existe de melhor nesse mercado para você, de fato, não ficar para trás e cumprir o propósito da sua produção agropecuária. Né? Exatamente. E se você deve, que você identifique as oportunidades, porque, né, como a Milena falou, as agtechs estão loucas atrás de desenvolvedor, gente que entende de definição de gestão de projetos, né, para trabalhar com gestão de projetos de software, né? Então é todo o contexto, né, de criação de soluções tecnológicas para o agro é muito carente, né? Exatamente, é muito carente. É muito carente de pessoas com a visão para implantar, e quem tem a visão para implantar é carente de pessoas aptas para fazer. Então vocês veem que é uma lacuna fundamental de ser preenchida para melhorar a competitividade do nosso país como um todo. Né? E de verdade, gente, sempre que a gente está falando do agronegócio, vocês vão ver que um dos principais problemas é a mão de obra qualificada. Sim. Então, infelizmente, é uma parte que falta. Sim. É muito grave isso. Então, por que investir dinheiro nisso? Porque está crescendo demais e porque tem muita demanda de todos os lados. Né? Sim. Um exemplo de uma agtech que eu já vi apresentando resultados aqui no AgriHub foi eles tinham um software parecido com esses que a gente já falou, voltado para fazer uma aplicação precisa de fertilizantes. Sim. E caso vocês não sabem, comprar defensivos no geral, fertilizantes, os SIDAs, como a gente chama, eles são caros. Então, é um local com bastante chance, bastante oportunidade de economia. Então, bastante software acaba indo voltado para essa área. E esse rapaz estava apresentando aqui pra gente, que numa fazenda que ele auxiliou lá na Bahia,
Ele fez a implantação desse software lá, conseguiu começar a fazer essa digitalização da fazenda, e aí na primeira vez que ele rodou o ciclo completo, ele conseguiu economizar 70 mil na safra de soja, somente com fertilizantes, sem contar as outras economias que ele teve também. E você lembra qual que era o tamanho dessa produção deles? Em nível de hectares? Não, assim? eu não lembro, mas ela não era pequena, ela era boa. Sim. Pois é, então só com a solução de uma Agitec... Ele não pôde divulgar muitos dos dados, né? Entendi. Mas você vê que a solução de uma Agitec, 70 mil. Aí você pensa, mas eu movimento milhões no ano, beleza, mas, cara, 70 mil dá pra fazer alguma coisa já, né? 70 mil, dá pra fazer com certeza. E, cara, você tem que pensar que esses 70 mil são a sua porta de entrada. Exato. Você fala, olha, eu já consegui economizar 70 mil. Como que a gente vai fazer para economizar mais? Porque é muito difícil você conseguir entrar. E, às vezes, você entrou, você fez uma economia que não era o que você esperava, mas ainda assim você já tá lá dentro. Sim. Não é o momento de você desistir. Sim. É o momento de você ir e falar, e aí? A gente vai economizar onde agora? A principal maneira de você abrir uma porta é você provar que quando ela foi aberta anteriormente para você, gerou um resultado. Sim, exatamente. E é aquilo, se você tem provas, você tem depoimentos e como mostrar numericamente o resultado, aí é uma questão de você, né, vender o seu peixe. Mostrar que a partir de um diagnóstico, que até pode ser gratuito, dependendo da viabilidade, você pode estimar um impacto potencial nessa produção com a sua solução, que nesse caso envolvia só software e hardware, né? Software só. Só software. Só software. Né? Poxa, só software já gerou essa economia. Imagina se eles melhorassem o software, implantassem outras técnicas de gestão agregadas a esse software, quanto não poderia gerar ainda mais impacto. Imagina se eles isso junto com o hardware do trator. Pois e aí eles te falam, olha, a gente então agora vai começar a economizar no diesel. Gente, o problema de diesel é um problema que não se fala muito, mas é um dos maiores gastos dentro da fazenda, o diesel. Então, é exatamente isso, é o espaço para melhoria, é você ter essa visão. Pois é. O que acontece? Eu já fiz uma atuação uma vez como PMO, né, de uma torre de controle de uma empresa de celulose, né? Então, eu e mais outro colega, a gente estava trabalhando como membro do escritório de projetos terceirizado e eles estavam implantando telemetria. O que é isso? Eles liam lá, ainda por apontamento, mas o futuro seriam hardwares e softwares lendo, por exemplo, se o trator, na verdade era a máquina de colher madeira lá, se ela estava ligada e trabalhando, ou se ela estava ligada parada, entendeu? Se ela estava esperando, sim, exatamente. Se ela estava esperando para produzir. Então, todas essas interpretações de dados a partir de uma leitura automática, pode começar com um apontamento, o cara vai lá e fala, tô trabalhando, depois ele fala, tô pausado, agora ele fala, tô desligado. Esses dados, eles são muito valiosos se vocês tiverem pessoas para interpretar e sempre planejar como melhorar eles. Né? Se o problema é diesel, imagina quanto você não poderia reduzir de diesel reduzindo o tempo de máquina parada. Sim, né? Exatamente. Ou até mesmo comprando diesel de um fornecedor bom, né? Porque... Ou até com controle de velocidade. Eu sei que o meu trator economiza mais andando de 10 a 15. Pois então ele vai andar de 10 a 15. E eu vou falar para vocês, é uma empresa grande de capital aberto que estava penando muito para implantar isso por problemas de governança de projeto de software. Os caras, por exemplo, tinham lá um cara para fazer o QA. O que é o QA? É quando você desenvolve o software, manda para o QA, ele avalia se o código está bem escrito, aprova e aí depois libera para o deploy, para implantação. Tinha um QA que era tipo um estagiário. Os caras não tinham QA. Então qual que é a chance desse software ser bem desenvolvido? Aí você fala, não, mas o terceiro se responsabiliza pelo QA, porque os softwares de telemetria, por exemplo, eram implantados por terceiros. Ok, mas será que a governança do software do terceiro é boa? A ponto de você ter certeza, jogar tudo nele e achar que ele vai fazer chover? Pode ser que não. Então é fundamental entender que não é só falta de dinheiro, a empresa de capital aberto. Não tem muito dinheiro, a empresa é gigante. Tinha problemas de governança de software para cuidar de um problema que é crítico, que é, por exemplo, o consumo de diesel. Né? Então é fundamental entender que é possível gerar, tem muita lacuna para ser aberta e, infelizmente, pelo fator da liderança ainda ser um problema, a maioria dos gestores fogem de lacuna. Quando você chega para o cara e fala assim, olha, se você continuar não implantando essa solução tecnológica, você vai continuar perdendo tantos mil por ano. O cara fala, não, mentira, isso aí não faz sentido. Por quê? Porque a tendência natural é ele fugir da lacuna, falar que de alguma forma ele sabe
o porquê aquilo não faz sentido, do que ele buscar admitir uma potencial fraqueza e investigar e avaliar se de fato não existe um resultado que pode ser ainda maior do que estão falando, ou levemente menor, mas ainda um resultado viável de colocar energia para ser resolvido, né? Então é fundamental entender isso, né? E aí, por onde começar? Por onde começar, Milena? Eu acho que o primeiro passo é esse aqui que você trouxe, né? Isso, exatamente. Conheçam o AgriHub Map, né? Esse foi um dos principais objetivos com o AgriHub Map, pessoal. Sim. Facilitar essa identificação. Porque, cara, não é todo mundo louco que nem eu que vai fazer uma faculdade de agronomia só para poder atuar na área. Só pra poder, e nem precisa. A gente tem o AgriHub Map, que ele é dividido em várias atividades. Ele tem... Volta um pouquinho aí, por favor. Pode voltar mais. Aí, ele tem todas essas produções aí, então ela vai ter soja e o milho, cana-de-açúcar, algodão, para a silvicultura, a produção do eucalipto e ainda bastante mapeamento da produção animal. Então, cara, eu identifiquei aqui, eu vou fazer com um cara que faz bovinocultura de leite. Cara, eu não sei nada sobre isso, como é que eu vou fazer? Você vai vir aqui no AgriHub Map e o AgriHub Map vai ter para você todos os processos, passo a passo, identificado de como funciona o processo da bovinocultura de leite, por exemplo. Sim. Ou então do algodão, que era o que você ia mostrar e eu pedi pra você voltar. Não, tranquilo. Então, a gente tem isso exatamente para facilitar a comunicação de vocês, que são gerentes de software, de projeto de software, ou então que são desenvolvedores, ou então que são pessoas que querem entrar nesse mercado, mas não sabem como. Aqui já vem uma mão na roda que traz para vocês como as coisas funcionam na agricultura ou na pecuária. Vejam só, pré-plantio de algodão, tá vendo? Tem todo aqui o processo. Isso, aí volta um pouquinho. Porque o que acontece? Eles separaram no pré-plantio, plantio, tratos culturais, colheita e pós-colheita. Então, tudo que eu preciso fazer antes de plantar. Então, eu preciso ver se o meu solo tá bom, eu preciso fazer a análise. Se ele não tiver bom, eu preciso corrigir, eu preciso aplicar adubo. Mas como é que uma pessoa leiga sabe disso? Como é que ela faz? Ela vai acessar o AgriHub Map e ele detalhou todas as fases. Pois é. Então vejam só, se você quiser primeiro entender a melhor forma de trabalhar ou avaliar se o que você está fazendo está coerente com o que é o ideal, né, no mercado, veja aí o AgriHub Map, né? Ó. E eu quero agora implantar um software para a parte daqui da arquitetura de processos. Aqui já tem um bom direcionamento, tá vendo? Isso aqui é o pré-plantio. É a explosão, digamos assim, né? O detalhamento daquele macroprocesso anterior, ó. Então tem todo o fluxo. E aí, a partir da compreensão do fluxo, você pode entender lacunas, né? Mas o que é esse preparar o solo? Talvez não tenha exatamente aqui, mas você pode buscar benchmark específico sobre isso, né? Adubar o solo, né? Isso, ele te dá um norte muito bom. E até mesmo você pode bater esse papo com o produtor. Se você chegar e falar, como que você prepara o seu solo? Ele vai te responder numa boa. Agora, se você chegar lá sem nem saber que ele tem que preparar o solo, pode ser que ele já não te leve tão a sério. Ou às vezes você não faz pré-plantio, você simplesmente vai extraindo da terra o ano inteiro, não faz pré-plantio. Quais são as consequências disso, né? É paia, mas as pessoas fazem. Sim, isso acontece. Sim, acontece demais. Então, é isso, entendeu? Sim. E aí você traz esse contato, você consegue ver. E ele é bem detalhado, vocês podem ver aqui ali no canto tem produção agrícola algodão, ele vai mostrar o pré-plantio, vai mostrar o plantio, tratos, colheita e o pós-colheita. Então até o que faz depois que colheu. Eu não quero trabalhar com agricultura, eu já decidi, eu quero trabalhar com logística. Sim. Mesmo assim, você precisa saber o que é feito pós-colheita. O que recebe o caminhão que vai fazer esse transporte para você resolver o problema da logística. Sim. Então, por isso que a gente trouxe a diferença entre a agricultura e o agronegócio. Sim, porque total. Você pode achar que, eu não vou estar atuando nisso, mas você vai. Sim. Então, o AgriHub Map, ele tem essa proposta mesmo de entregar para você, uma pessoa leiga que quer entrar nesse assunto, ou então uma pessoa que quer se aprofundar, conseguir entender como é o processo passo a passo. E aí, como o Agostinho falou, às vezes procurar uma coisa específica sobre preparar o solo, mas ele te dá esse norte. Sim, total. Bom, primeira coisa é conhecer, então, os seus processos. Depois não errar, principalmente com a linguagem do produtor, né, Milena? Você vê que as pessoas erram muito assim, como você aduba o solo
e depois vê lá que ficou correto, né? O que você fez, né? Se o cara chega já falando, olha, sabia que tem um software que consegue mensurar se o seu adubo está preparado da forma correta antes de você soltar ele e avaliar se está conforme o seu planejamento de pré-plantio? Se o cara chegar com esse papinho Com de dois pés no startupeiro, né? peito. Ou tipo assim, ou com dois pés no peito, ou com papinho de startupeiro, né? Tipo, falando termos. Você usa uns termos. É. O produtor vai achar que você tá querendo enganar ele. Que você tá Ou chegando. que- Até eu, às vezes, as pessoas vêm falar comigo desse jeito, eu fico assim, ué, você tá falando desse jeito por quê? Porque eu acho que existe situação pra tudo. Você Total. tá conversando com o produtor, você tá querendo. Não que eu tô falando aqui que o produtor é um bobão que não sabe falar nada. Não é. Mas você chega com termos que são específicos do mercado. É que nem se começar a chegar pra você e falar um monte de nome de fertilizante. Você não vai saber. Você não vai saber. Então, Primeira coisa é entender esse a linguagem, você, né? exatamente, entender a linguagem. Você já vai chegar no cara falando, porque o meu software do blockchain, do não sei o que lá, você vai pegar hardware. O cara vai olhar pra você e falar, pô, eu queria só saber quanto que eu tenho que aplicar na minha área. Eu queria só saber se eu perdi ou não dinheiro com o adubo que eu usei ano passado, comparado com os seus outros clientes desse software aí que ajuda no processo de plantio, né? Sim, exatamente. Você precisa chegar. Isso é uma coisa muito importante. Sempre chega, vê como o produtor vai se comunicar com você, vê o que ele vai falar, porque lógico que pode ser que tenha um produtor que vai querer que você fale com essa linguagem técnica, senão ele vai achar que não é. Só que o Tende a ter segredo exceção, né? é você ver a forma como ele vai falar com você. Porque, assim, além de entender se é exceção, você vai, deixa ele fazer o primeiro contato, aí você vai, conversa com ele. Pô, chega, pergunta como ele tá, puxa um papo da fazenda dele. Sim, Fala da total. fazenda, pergunta do hectare, fala, nossa, do tamanho. Chega assim, vai indo, conhece mais ou menos. Porque Sim. às vezes até nessa conversa você já consegue tirar umas informações que você pode usar a seu favor. Agora, se você chega já com esse papo startupeiro, com os dois pés no peito, já querendo jogar sua solução, não sei o que lá, eu sei que você tá animado. Mas vai com calma, fala numa boa, conversa com ele, porque a chance de você conseguir uma resposta de volta é maior. Sim. Primeira coisa é isso. E o segundo ponto, então, é não chegar falando que ele vai perder dinheiro no seu software, né? Mas na Sim. verdade ele vai deixar de ganhar, que era o que a gente tava falando antes, né? Então poxa, os caras já estão colocando dinheiro no bolso. Se ele tá fazendo minimamente correto, né? Agora, se chegar pra mim assim, você tá no prejuízo porque você não tem software, porque você não tem tecnologia de gestão. Não é bem assim. Não é. E fora que, no final das contas, é você que precisa dele e não ele que precisa de você. Se ele já tá com E eles dinheiro no bolso, sabem sim. disso. Muitos Exatamente. deles sabem. Por mais que eles queiram a solução e tudo mais, se você não conseguir ter essa conversa com ele numa boa, ele não vai fechar com você. Ele não vai querer você lá na fazenda dele, porque, querendo ou não, quando você vai implantar algum sistema, você acaba tendo contato lá. Sim. Então você precisa ter isso. É você que precisa fechar o negócio com ele, não ele que precisa comprar de você. Principalmente se ele não tiver a ambição de melhorar a produtividade, que é melhorável com a sua solução. Exatamente. Né? Porque, Aí não vai fazer porque diferença. assim, você pode ter uma solução similar ao que a Milena comentou, que tem potencial de gerar 70 mil de economia. Ok? Mas será que ele tem essa ambição de melhorar que seja 50 mil? Se ele não tiver essa ambição, aí é exatamente o cenário que a Milena falou. Ele não precisa de você. Né? Porque, mas como você não precisa de mim? Eu poderia gerar 100 mil para ele. Tá, mas ele quer ganhar 100 mil? Às vezes, para ele, se ele tiver 10% de prejuízo, tá bom. Entendeu? De Se no prejuízo final do mês ele comparado ao mês tiver anterior. colocando lá- Se ele conseguir mudar de carro todo ano, se ele conseguir viajar com a família dele, se ele Às conseguir vezes, só pagar o de plano de mudar o saúde carro, dos ele tá de filhos. boa. Então entendeu? tem muito isso. E tem algumas pessoas também que acabam levando isso no prestígio. Porque eu sou produtor. E aí eles têm esse prestígio e eles não dão muito valor pro resto. Exato. Eles operam por prestígio. Então você precisa sentir isso, como que vai funcionar. Total. Fundamental ter essa visão de que, assim, você tá chegando lá pra atacar uma dor de quem possivelmente nem sabe que tem a dor. Beleza, é aí que tá a maior oportunidade? Sim, mas tendo consciência disso e da consciência anterior que a gente conversou, de que é importante ter uma compreensão da linguagem, já vai te deixar um passo muito mais próximo de alcançar o objetivo de gerar esse aumento de produtividade, né? Exatamente.
E por último, né, a gente ia falar um pouco da parte pouco explorada aí das soluções tecnológicas que são do blockchain a partir da agenda verde, né, Melanie? A gente estava Isso. conversando, né? Porque o que acontece? Isso, gente, é mais uma opinião um pouco mais assim, pelo que eu vejo aqui no AgriHub, das Uhum. soluções que eu vejo da galera, da galera mandando e se inscrevendo, e existem algumas soluções que são pouco exploradas. E a do blockchain é uma delas. Sim. Então, não só o blockchain, como também o controle de carbono, mas o controle de carbono ainda é muito abstrato. E o blockchain já não é mais tão abstrato, ele já está aqui bastante presente com a gente. Uhum. Então, trazendo o exemplo da Agenda Verde, o que, que acontece? A Agenda Verde é um pacto que a União Europeia está fazendo em prol do meio ambiente, da sustentabilidade. Uhum. E uma grande parte dessa Agenda Verde, ela é para a agricultura. Certo. E, inclusive, 2 semanas atrás, saiu uma notícia de que de que a Agenda Verde, a União Europeia, através da Agenda Verde, vai fechar um pacto onde eles não vão mais comprar produtos que sejam de áreas desmatadas, mesmo que desmatadas legalmente, porque caso vocês não saibam, existe o desmatamento legal, Sim, sim. Na mesmo que elas verdade, sejam... uma vez eu até perguntei para um amigo meu que trabalhava nisso, ele falou, pô, mas tem como você desmatar de forma legal? Ele falou, sim, dependendo do processo, é bom para a floresta, Sim, né? Então, se você for parar para pensar, onde a gente tá hoje foi desmatado um dia. mas especificamente, por exemplo, Cuiabá, poxa, a gente desmatou para construir a cidade. Agora, se eu tenho lá, por exemplo, uma mata de reserva, dependendo da configuração dessa mata, eu posso gerar um benefício para a mata, para a fauna e a flora, desmatar parcialmente ela, porque gera oxigenação, Então, enfim, sim, gera existem matéria muitos orgânica no estudos sobre solo, desmate entendeu? legal. Até principalmente o pessoal que está na Não é beirada dos simplesmente ir lá e biomas. derrubar tudo, né? Isso Se aí você está na provavelmente não, beirada né? dos biomas, às vezes é muito interessante porque os biomas eles se chocam. E aí, Então. então isso existe. Só que a União Europeia, inclusive, por enquanto está com esse posicionamento de que eles não vão aceitar comprar nenhum produto, nem os derivados desse produto Aham. a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Então, o Sim. que acontece? Ainda não saiu o diário oficial, mas isso é uma tendência global, gente. Os Estados Unidos já anunciou que vai copiar a União Europeia Ah, é? e Já desmataram e tudo, né? Londres também já falou que vai. A única diferença é que esses dois já falaram que vão fazer a diferenciação entre o desmatamento legal e ilegal. Ah, Mas tá. a tendência do pessoal querer a rastreabilidade do que você está consumindo só vai crescer. Isso é uma Sim. coisa que a gente ainda tem muito pouco. Então, o que o blockchain faz? Desmitificando um pouco. Uhum. Vamos supor que eu tenho uma propriedade de algodão. Sim. E aí, aqui, essa minha saca de algodão, ela vai receber um número X. Sim. E esse número X é dela. Nenhum outro lugar e nenhuma outra saca, nenhuma outra coisa, nada mais vai ter esse número. Esse número é dela. É a identidade desse lote. Sim. E aí, quando esse lote for para a transportadora, que vai levar para o beneficiadora, que vai transformar em não sei o que lá, que vai não sei o que lá. E aí, quando eu, lá na Europa, for o meu importador e estiver comprando um vestido, por exemplo, eu vou estar com o número X, eu vou ter acesso para saber qual foi o lote utilizado para fazer esse vestido. Sim. E aí eu vou poder ver, esse lote X, ele foi plantado ali na fazenda tal, na área tal, no hectare tal, porque você consegue especificar quais são os dados. E aí você consegue fazer esse controle. Porque hoje a gente está indo para um mundo onde as pessoas querem saber da onde elas estão comprando, da onde vem esse meu produto, Sim. da onde vem isso. E isso é uma tendência global, isso vai acontecer. E hoje a gente vê poucas soluções voltadas para isso. A gente acaba vendo muito solução de gestão de fazenda, a gente acaba vendo bastante solução com drone, mas a gente não vê muita gente explorando blockchain. E eu Até sinto porque que é um mercado que pode ser bem explorado. e ainda não tem muita demanda no mercado, né? Exatamente. Uma vez que os países europeus ou da América do Norte exigirem isso, aí você tem que se adaptar para atender, né? Exatamente. Então, é aquele negócio, você tá surfando e você tá esperando a onda. Só que Sim. você tem que estar esperto pra onda, porque se Tem que você, tá quando a onda pronto chegar, pra se não subir na tiver prancha e- com a prancha na mão, você não vai surfar nela. Isso aí. Então, isso é mais uma dica mesmo, baseada no que eu vejo aqui dentro das soluções apresentadas. Eu imagino que isso seja uma coisa bem legal e que possa ser explorada. Excelente, pessoal. Então fica a dica aí da Milena que tá aqui
imersa no ecossistema do AgriHub, vendo as necessidades, vendo notícias, vendo depoimentos de produtores e membros de agtechs. E eu também vejo direto assim que a falta de desenvolvedores de blockchain, né, é gigantesca. A gente ouve muito essa palavra blockchain. E aí ela acaba que fica solta, mas porque tá faltando os profissionais que vão abraçar isso. Que vão desenvolver soluções para conectar na blockchain e gerar, por exemplo, esse tipo de rastreabilidade, né? É fundamental. Exatamente. Bacana, pessoal. Bom, acho que era isso. Tem mais uma coisa que você queria falar com o pessoal? Não. Se vocês quiserem ver um exemplo de uma companhia de blockchain que deu certo, ela chama Cotton ID. Cotton ID. Isso. Ela trabalha com toda a rastreabilidade de algodão. Ela, inclusive, é quase que atua com quase 100% disso aqui no país, na verdade, não é a nível Mato Grosso. E, cara, o pessoal é super legal. A gente tem um pitch deles gravado na My AgriHub Play. Cotton, assim? Com N. Cotton ID. Isso aí, isso aí. ID Cotton? Posso ter passado o nome errado. Pode ser ID Cotton. ID Cotton? Isso. Beleza. E aí, gente, eles... Cara, eles arrasaram na rastreabilidade. Eles já vieram aqui na AgriHub gravar. Olha que bacana. Vocês podem assistir o vídeo deles, a entrevista do AgriHub com eles lá no YouTube do AgriHub, digitando AgriHub ID Cotton. E aí vocês podem acompanhar um pouco, caso vocês tenham interesse de ver como que foi feita como que foi implantada. Empresa de ponta aqui da nossa região que eles fazem um rastreamento de tipo 90% do algodão do Brasil. Esse pessoal é fera, só que eles só trabalham com algodão. Bacana. Mas é natural, né? Essas soluções muito sofisticadas tendem a ser mais específicas mesmo. Sim, mas é um bom estudo de caso para o pessoal dar uma olhada, ver como que eles fizeram. Eles são super, super sociáveis, então se você chegar, bater um papo, eles vão conversar com você. Eles não são aquela empresa que se fecha, sabe? Sim. Então é uma boa recomendação também se o pessoal ficou curioso. E eles usam blockchain também? Usam. Legal. Eles utilizam blockchain e RFID para fazer a conexão. Excelente. Bom, pessoal, espero que a gente tenha conseguido agregar aí com vocês. E ainda muitos conteúdos estão por vir, né, sobre as oportunidades de desenvolvimento tecnológico no agro. Obrigado por vocês terem nos acompanhado até agora. E nos vemos no próximo vídeo. Milena, obrigado aí pelo conteúdo. Milena estará aqui com a gente também. E foi uma satisfação muito grande estar aí ajudando vocês com esses tópicos que nós trouxemos. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, o que você achou desse conteúdo? Olha, eu gostei bastante da parte que é importante a gente conscientizar o produtor de que a implantação de software e qualquer outra tecnologia, seja software, hardware ou outra solução, para o produtor que já está conseguindo ganhar dinheiro com isso, não vai necessariamente fazer com que ele pare de perder dinheiro ou saia do prejuízo, né, que são os jargões comuns aí de quem está querendo implantar soluções tecnológicas nas empresas, né? Mas sim uma conscientização de que ele pode ganhar ainda mais, dependendo da ambição dele. E pensando nisso, é fundamental uma boa gestão de projetos, uma boa análise de negócios e até mesmo um processo de venda bem qualificado para que essa iniciativa seja bem sucedida. Também gostei bastante da parte sobre blockchain, né? O quanto isso já está gerando impacto atualmente e aí o universo de possibilidades que podem derivar disso. Beleza, pessoal? Bom, vou lembrar para você se inscrever aqui no canal, né? Caso você não seja ainda inscrito. Então, se inscreva aqui, curta o conteúdo, ativa o sininho para não perder os próximos e certamente vai ser uma satisfação contribuir contigo ali nos comentários, caso você considere que vale a pena, né, contribuir com a equipe aí que tanto produziu o conteúdo, sinalizando que você gostou, ou até mesmo colocando conteúdos complementares para todo mundo que vai se beneficiar desse vídeo. Beleza, pessoal? Bom, por hoje é isso e nos vemos no próximo. Tchau, tchau.